também. Professor Biratã, eu li um artigo em que o senhor defende a ressignificação dessa data. Queria que o senhor explicasse melhor a sua tese. Olha, o 2 de julho não é uma data local, nem uma data regional. Ele é uma data nacional porque ela se inscreve em um processo de independência do Brasil. Não haveria a consolidação da independência sem a vitória do Exército e da Marinha brasileira expulsando os portugueses. Mas também não haveria 2 de julho se não houvesse o 7 de setembro, que constituiu o Estado Nacional Brasileiro, que foi quem comandou, dirigiu, financiou, né, O 2 de julho. o 2 de julho. Então, é um processo só nacional. Nós não somos regionalistas, né, aliás, essa é a marca da Bahia. Ser baiano não é ser diferente de ninguém. Ser baiano é uma forma específica e originária de ser um brasileiro. Então, a gente se orgulha muito em ser brasileiro. O 2 de julho é uma festa verde e amarela, sempre foi, né, nunca foi uma festa fechada. E, veja bem, o que nós temos que fazer é o que hoje se reivindica nas memórias reveladas sobre a ditadura militar. Não é uma questão de julgar e culpar o B ou C, mas o povo brasileiro tem o direito de saber tudo e não de saber uma parte. E o que é tudo? A independência do Brasil não foi um gesto burocrático do imperador, não foi a armação da Inglaterra. A independência do Brasil foi um processo denso, complexo, em que o povo brasileiro se lançou nisso. Esse é o exemplo do 2 de julho. Todos os segmentos sociais lutaram. Negros escravos, negros livres, índios, sertanejos. As tropas que lutaram lá eram baianas, de voluntários baianos, mas tinha lá o batalhão do imperador, que era carioca, que foi fundamental, o batalhão pernambucano, que foi fundamental, os recrutas que vieram de Sergipe, Alagoas, Paraíba, o batalhão de Minas. Portanto, houve uma reunião do povo brasileiro. Esse é o primeiro dado. Numa guerra formal, uma guerra de cerco, né? O exército brasileiro e a marinha brasileira cercaram aquele poderoso exército, chegou a ter 7.000 homens, naquele tempo era um exército poderoso. Agora, o outro lado que também ninguém fala é o lado da resistência civil na cidade de Salvador. Os portugueses ocuparam a cidade, estavam sitiados, mas morava gente dentro da cidade. Só os ricos puderam fugir, os pobres ficaram lá. E ficaram resistindo. Então eu peguei documentos que demonstram que os portugueses perderam tantos soldados nas trincheiras lutando contra o exército brasileiro, quanto perderam na luta interna de noite, na guerrilha na cidade. Porque toda noite os portugueses saíam à rua para fazer valer o toque de recolher e fazer o chamado mata-caibra, uma coisa mais horrível. Todo brasileiro que eles encontravam na rua, eles matavam de pancada. Então, o que aconteceu com a população negra e pobre de Salvador? Ia se esconder nos quilombos da mata. Quando chegava de noite, eles desciam para a cidade armados de faca, facão, porrete, né, para brigar com os portugueses. E o comando português chegou a declarar, isso eu peguei em documentação do relatório do cônsul francês, dizendo: nós perdemos tanta gente nos conflitos de noite na cidade, quanto no combate a outro exército. E por isso eles pediam reposição de gente. Então, a Bahia viveu, eu acho que aquilo que somente cidades europeias viveram, como Sevilha, como Varsóvia. Enfim, você vê aquela cena de uma cidade europeia ocupada pelos nazistas, ocupada por... Enfim, a cidade de Leeds, que dá o nome à nossa senadora, que foi ocupada e destruída por uma tropa de ocupação nazista, quer dizer, Salvador sofreu isso. Perfeito. Então, aí a gente entende, Armando, que o 2 de julho é uma festa política, sim, é uma festa de reivindicações, sim, mas é também uma festa popular em que o povo da Bahia se lembra da libertação de digamos assim, de um pesadelo que foi, por 1 ano e meio, né, a cidade está ocupada por uma tropa hostil estrangeira que desprezava todos os brasileiros, que achava que todos eram negros, mestiços, incapazes de governar seu próprio país. Senadora Lides, como é que a senhora se posiciona nessa polêmica em torno do nome do aeroporto de Salvador, que antes se chamava 2 de julho
e que no meio do caminho trocaram o nome para Luiz Eduardo Magalhães e que agora há um movimento forte, pelo que eu estou informado, no sentido de recuperar o nome 2 de julho. Me posiciono firmemente desde o início. Nunca deveria ter sido mudado o nome do aeroporto. Não por se tratar de Luiz Eduardo Magalhães. Fosse quem fosse que houvesse morrido, que merecesse todas as honras como mereceu o deputado Luiz Eduardo Magalhães na nossa Bahia, onde existem dezenas de homenagens que demonstram esse reconhecimento da sua participação na vida política da Bahia, mas jamais qualquer pessoa pode substituir a luta, a história do povo baiano e do povo brasileiro na data magna de sua independência. Naturalmente, o senhor também concorda com esse ponto de vista? Não, perfeitamente. Eu acho que agora só está faltando um detalhe final de uma forma honrosa da gente trocar o nome sem significar um desapreço nem uma agressão ao nome do deputado falecido. Mas está mais do que tempo de voltar a ser Aeroporto 2 de Julho, né? Porque o 2 de julho é uma data de importância nacional e é importante que a gente se lembre. Qual é o papel da história? Nós somos operários da memória de uma sociedade. É preciso que o povo hoje se lembre de que a nossa independência não foi dada de barato, não foi comprada em nenhum balcão, ela foi fruto do sofrimento e da luta de vários brasileiros e nessa independência havia um compromisso, uma reivindicação, não só com a unidade do Brasil, mas também com a melhoria das condições sociais dos vários grupos, fim da escravidão, abertura dos empregos para toda a população negra, independente de cor, liberdade de comércio para todos os brasileiros, ou seja, um compromisso com a democracia. Então, o 2 de julho existe como protesto porque o povo ainda se lembra do 2 de julho e diz o seguinte, muito claro, nós ajudamos com o nosso sangue a construir esse país, mas a gente não quer um país do jeito que vocês querem, a gente quer um país que seja para todos. Como diz o nosso governador, a Bahia para todos, um Brasil para todos, né? E isso é cidadania. Então, o 2 de julho é fundamental para essa cidadania brasileira. Muito bem, muito obrigado pela entrevista. Quero agradecer ao professor Ubiratã Castro e à senadora Lídice da Mata por essa entrevista, que terminou se transformando numa rápida aula sobre o 2 de julho baiano, que, como pudemos perceber, é um 2 de julho brasileiro. Foi um momento importantíssimo no nosso processo de independência da matriz portuguesa. Quem quiser copiar esse ou outros programas da nossa grade, basta acessar nosso site www.senado.gov.br/TV. Esse também é o caminho para você enviar sua sugestão de pauta, seu comentário ou sua crítica. Até o próximo Cidadania.